Olá, olá, boa noite a quem nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde, se você está nos assistindo em outro momento, em outro período do dia. Eu sou João Brant, estou aqui hoje como apresentador mediador desse debate que vai acontecer. Eu queria começar falando um pouco do que é esse seminário. Nós estamos aqui no quarto dia, muita coisa boa já rolou, e nós, para entender esse contexto, eu queria falar um pouco para vocês de que seminário é esse. Bom, 2022, ano-chave para o futuro do país, 100 anos da Semana de Arte Moderna, bicentenário da independência, e estamos prestes a viver um dos processos eleitorais mais importantes desde a consolidação da democracia no Brasil, né, desde a retomada. E é nessa conjuntura que surgiu a ideia desse seminário. Os seminários de Cultura e Democracia foram pensados para promover a reflexão sobre a democracia e a cultura no Brasil e pensar a contribuição da cultura para a consolidação e desenvolvimento da democracia. Esse não é o primeiro seminário, em 2021 a gente realizou um primeiro ciclo, teve vários debates importantes sobre cultura, educação, religião e política, questão indígena, igualdade racial. A gente teve a participação de Marilena Chauí, Domênico De Masi, Muniz Sodré, Nilma Gomes, Gilberto Gil, Ailton Krenak, Preta Ferreira, além de vários líderes de movimentos sociais e culturais. Agora, nesse segundo ciclo, a ideia é fortalecer e trazer algumas sínteses, aproximações, enfrentamentos necessários aí para o atual processo político do Brasil. Por isso que a gente volta a essa arena digital, uma programação de 5 mesas, com a participação de diversos agentes pensadores da cultura, atores sociais, políticos, artistas intelectuais, representantes de movimentos sociais. Então, a gente teve, na segunda-feira, Economia da Cultura, Desafios para a Retomada Democrática. Tivemos, na terça, Memória, História e Patrimônio Cultural. Ontem foi o Dia de Arte e Cultura na Sociedade Digital. Hoje, nós vamos falar de democracia, guerra cultural e disputa de valores. E amanhã, diversidades culturais no Brasil atual. Todos esses debates, enfim, os 3 anteriores já estão disponíveis. Esse de hoje, acho que vai ser uma excelente conversa. E no final, essa programação vai ficar toda disponível para quem não conseguiu acompanhar um ou mais dias, né? Os seminários são organizados pelo Instituto Cultura e Democracia, pela Fundação Perseu Abramo e pela Fundação Frederic Ebert do Brasil, além de contar com uma rede ampla de parceiros, né? Vale dizer que a gente está sendo transmitido em 8 canais do YouTube, no canal dos próprios seminários, onde talvez você esteja aí nos assistindo, se você caiu pela divulgação oficial. Nós temos o canal da Fundação Perseu Abramo, da Fundação Frederic Ebert Brasil, do Mídia Ninja, TVT, Desinformante e da TAL, que é a Televisão América Latina, que transmite, na verdade, pelo Facebook. Os seminários são retransmitidos ainda em outros horários, pelo YouTube da TV Fórum, da Nova Frente Negra Brasil e da UNAFRO, Universidade Livre Afro-Brasileira. Além dessa importante rede de mídias, nós estamos com a parceria da BTU, da Associação Brasileira de Televisões Universitárias, disponibilizando o vídeo desse seminário para as suas 25 emissoras de TVs associadas. Então é isso, estamos avançando. Bem-vindo por onde quer que você chegue, você é muito bem-vindo, bem-vinda por aqui. Então, estamos, se você estiver assistindo, estiver gostando, curta, compartilha, fale do seminário e vamos entrar na nossa conversa de hoje. Nossa conversa de hoje aqui é sobre democracia, guerra cultural e disputa de valores. Como construir uma inserção soberana em meio às novas formas de corrosão democrática, fake news e guerras culturais que desestabilizam a democracia. Acho que uma das questões que certamente vai aparecer aqui é entender se estamos tratando de um tema novo, de um tema recauchutado ou de um tema velho, e entender como é que nós como sociedade podemos, ou enfim, aqueles que defendem a democracia na sociedade, podem fazer para defendê-la na linha de frente, né? Eu vou ter o prazer de contar aqui com as participações da Bia Barbosa e do Eugênio Butti. Bia, que está em trânsito, em deslocamento, mas logo mais chegando a um lugar um pouco mais iluminado, né, Bia? E o Eugênio Butti. Bem-vinda, Bia. Boa noite, gente. Tudo bem? Estou ouvindo bem vocês, estou acompanhando desde já e logo entro numa conexão fixa decente. Estou em trânsito aqui. Boa noite, tá, Eugênio. Bem. Tudo bem? Yeah. Obrigado, Eugênio e Bia, pela participação. Eu vou começar apresentando tanto o Eugênio quanto a Bia. Eu acho que eles têm, enfim, para vocês entenderem com quem que vocês estão conversando aqui hoje, dialogando. O Eugênio, jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo,
é superintendente de comunicação social da USP, coordenador acadêmico da cátedra Oscar Sala, que é do Instituto de Estudos Avançados da USP, é articulista do jornal O Estado de São Paulo, escreveu, entre outros livros, A Superindústria do Imaginário, pela editora Autêntica, O Estado de Narciso, e recebeu, entre outros, o Estado de Narciso pela Companhia das Letras, e recebeu, entre outros prêmios, o Prêmio Oeste de Melhor Contribuição à Imprensa, pela revista SPM de Jornalismo, foi uma edição brasileira da Columbia Journalism Review, e presidiu a Radiobras de 2003 a 2007. Muito obrigado, Eugênio. E a Bia Barbosa é jornalista, representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil, especialista em Direitos Humanos pela USP, tem mestrado em Gestão e Políticas Públicas pela FGV São Paulo, com intercâmbio na Sciences Po de Paris, atua há mais de 20 anos na defesa do direito à comunicação e à liberdade de expressão, integra a Coalizão Direitos na Rede, uma articulação que reúne mais de 50 organizações acadêmicas e da sociedade civil que trabalham pela universalização do acesso à internet em prol da privacidade e da liberdade de expressão online. Ela integrou a Comissão de Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos até 2019 e trabalha com incidência política nos temas de proteção de jornalistas, regulação de plataformas e desinformação. Então, eu vou chamar, Eugênio, eu queria te convidar aqui para dar um pontapé nessa conversa. A gente, inclusive, pactuou que nós vamos falar mais como bate-papo do que como palestra, então quem está esperando a palestra talvez pode se relaxar aí no sofá, porque nós vamos fazer aqui um bate-papo mesmo. E a gente conversando um pouco antes, o Eugênio falava assim, eu acho fundamental a gente relacionar essa discussão das guerras culturais, entender um pouco a origem dela, a relação dela com o fascismo mesmo. E eu acho que eu queria te provocar nesse sentido, Eugênio, de onde, quando a gente fala guerras culturais, estamos falando do quê e por que você já traz essa discussão, esse debate do fascismo já é forte, você acha que a gente precisa trazê-lo para o primeiro plano aqui? Boa noite, João. Ou, como você disse, pode ter gente que vá nos ver pela manhã, pela madrugada, durante a tarde. Boa tarde, boa madrugada, bom dia. E fico sempre grato com qualquer horário de audiência. E também agradeço ao convite que foi formulado para mim pelo Adriano De Angelis, uma figura que sempre conta com o meu apreço. Para entrar nessa conversa e a guerra cultural, sobre guerra cultural, é preciso uma mirada, um olhar que organize um pouco esse conceito, porque, veja bem, trata-se de uma expressão que concebe a cultura como um campo de batalha. Isso é muito interessante porque a cultura só se viabiliza pela sublimação, né? Uma ideia que nos vem de Freud, mas a cultura é o produto de uma operação da máquina psíquica e das redes que as pessoas estabelecem entre si, vivendo em sociedade, operação pela qual as energias, os impulsos, as pulsões primárias se transformam e geram os artefatos, os textos, as manifestações, as elaborações culturais. Se nós entendermos que a pulsão de vida, ou que a energia vital é a sobrevivência e o sexo e a multiplicação da espécie, a perpetuação da espécie, nós vamos entender que os seres vivos e os seres humanos fazem outra coisa além disso. E essas outras coisas que viram linguagem, que viram simbolizações, construções estéticas, são a cultura. Aquilo que nos dá um costume, uma praxis
na vida cotidiana, que nos joga dentro de rotinas, que nos faz reconhecer a nossa própria condição como parte de uma coleção de indivíduos, ou seja, parte de uma coletividade. Isso está na cultura, as nossas práticas, os nossos valores, a beleza ou aquilo que é perturbador. Isso é a cultura. A cultura, portanto, é linguagem, ou é centralmente linguagem. E linguagem é o tecido pelo qual nós conversamos, nós pactuamos e nós nos entendemos, nem que seja para termos claro para nós mesmos que sobre alguns pontos a gente não concorda, mas a gente convive. Eu posso até dizer que o lugar em que a gente convive é a cultura. E o diálogo se estabelece na cultura, em qualquer cultura de qualquer tempo. Os seres humanos conversam entre si na cultura. Ora, se é assim, onde a conversa é possível, a briga de foice ou a briga de vida ou morte, ela talvez não seja necessária, ela talvez não seja o melhor encaminhamento ou a melhor canalização para as nossas expectativas, para as nossas demandas. Portanto, onde existe linguagem e onde existe cultura, nós temos a perspectiva de conviver em paz. Logo, se existe paz, é porque a guerra não é o procedimento principal. Aí vem alguém e começa a falar em guerra cultural, parece uma contradição, porque se a cultura é um campo de batalha, é o teatro da guerra, nós estaríamos nela não para nos entender ou não para estabelecer pontes de diálogo ou de comunicação, não para transformar a violência ou o impulso da violência em outra expressão de linguagem que supera a violência, mas, ao contrário, estaríamos na cultura para nos destruir. Isso é muito contraditório. Essa expressão guerra cultural, ela parece, então, uma contradição em termos, parece que é algo como um oxímoro ou como, no mínimo, um paradoxo. Parece não fazer sentido. Não obstante, é isso que certas forças políticas, que são forças políticas perceptíveis hoje no Brasil, são forças políticas identificadas com uma extrema-direita antidemocrática. Atenção, ela é declaradamente antidemocrática, porque é uma extrema-direita que tem falado em ruptura institucional, tem falado de forma a deslegitimar a urna eletrônica como uma espécie de atalho para questionar e ridicularizar todo o processo eleitoral no Brasil. Esse setor vem falando muito em guerra cultural, acredita em guerra cultural, acredita que a cultura, então, é o palco sobre o qual outras identidades, outras pessoas, outros grupos, outras mentalidades serão eliminados. Isso é uma barbaridade, isso é uma monstruosidade. Isso tem algo de irracionalista, mas tem algo de pior, dado o teor agressivo, destrutivo, venenoso. E, não obstante, é isso que tem vigorado. É fundamental entendermos, então, essa expressão guerra cultural, enfim, e aqui eu termino o primeiro fôlego da minha contribuição a essa mesa, entendermos a guerra cultural como uma expressão que contém em si
o propósito de ser uma guerra contra a cultura. Não apenas contra aquele setor ou contra aquele identificado como inimigo, e os adeptos da guerra cultural gostam muito de criar, inventar inimigos, mas principalmente uma guerra contra a cultura como aquilo que é sublimação da experiência humana, a cultura como resultado dessa troca que deixa a violência de lado em prol da simbolização, em prol da representação, em prol da construção de termos de interlocução. A guerra cultural é contra, no limite, a própria cultura. E nós estamos vivendo um período em que isso se volta contra nós. Ô, Eugênio, eu te ouço e eu fico pensando assim, temos uma guerra cultural que é uma guerra contra a própria cultura, e temos um ambiente, a cultura, ela talvez por uma expectativa nossa, ela é um ambiente de convivência, de construção dos diferentes, de espaço de vivência da diversidade, e de repente ela se torna alvo de uma disputa que é contra a diversidade, que é contra a afirmação. Isso é uma perspectiva. Se a gente tomar, eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo aqui, eu queria te ouvir. Uma parte do que a extrema-direita tem feito é disputar valores e temas que por muito tempo estavam fora da esfera pública, fora da conversa. Fora porque o jornalismo profissional, que foi quem organizou esse ambiente de comunicação durante muito tempo, filtrava determinadas questões, né? Então, a gente lembra daquela disputa que começou em relação às artes, né? A ideia de que as artes desvirtuavam a noção da família, desvirtuavam a questão dos menores, Tem gente, se isso acontece e se ela consegue adeptos, é porque, em alguma medida, tem gente que concorda com isso. Então, qual é o limite do que a gente deve entender como, vamos dizer assim, o que é parte do jogo e o que deveria estar fora do jogo? Quais são os limites de uma disputa de posição própria de uma sociedade que disputa suas ideias e o que deveria estar fora do jogo se a gente entendesse, por exemplo, que aquilo vai contra, sei lá, a própria democracia ou por algum motivo a gente não deveria deixar acontecer. Eugênio? Oi. Estou aqui. Não sei se você... Então, queria te ouvir. Você perguntou. O que faz parte do jogo e o que deveria estar fora do jogo? Perfeito. Eu acho que minha internet aqui deu um soluço. Eu espero que não seja parte da guerra cultural. Agora, o que está fora do jogo? Claramente está fora do jogo, e deve estar fora do jogo, a tentativa de aviltar a dignidade humana e a tentativa de ruptura das conquistas democráticas. Isso como linha geral. Não se trata de estabelecer, eu previno as pessoas que estão nos acompanhando, não se trata de estabelecer o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e o que não pode ser discutido. Tudo pode ser discutido. Mas nós precisamos entender o que está fora do jogo como tentativas organizadas de aviltar a dignidade humana, por exemplo, manter trabalho escravo, por exemplo, suprimir arbitrariamente em ambientes controlados por forças econômicas o direito das pessoas, por exemplo, atentar contra o estatuto
das eleições numa democracia, essas coisas devem ser consideradas fora do jogo, e o melhor caminho de superá-las é esclarecendo, discutindo e formando a opinião pública. Mas o João levanta aqui uma questão que é desafiadora. Assim, muita gente manifesta uma atitude de concordância, de adesão a forças que falam claramente em prol de uma ruptura democrática, que elogiam claramente a tortura, o que é inaceitável, e elogiam claramente o AI-5, que é o ato institucional de 1968, de dezembro de 1968, que escancara a ditadura militar no Brasil, aprofunda os mecanismos de repressão, vem com uma lista de cassações, a universidade sofre muito, perde professores, começa aí um período mais violento da tortura dentro de instituições do Estado brasileiro, dentro de repartições do Estado brasileiro, ou conduzida por agentes públicos. Quando alguém concorda com o elogio do AI-5, da tortura, nós só podemos atribuir essa obediência, essa adesão, de um lado, a uma desinformação, que é um problema crônico que nos aflige, e, de outro lado, há uma característica apontada por Freud, da psicologia de massas, que é o que Freud chamava de sede ou necessidade, fome de tirania, de ser tiranizado. As massas, em certos momentos, manifestariam essa aptidão, essa prontidão de estarem sedentas de tirania. Pode ser, a gente tem que considerar esse tipo de coisa, porque a solução violenta muitas vezes é tentadora, como sendo mais rápida, como sendo mais eficaz, e muitas vezes isso arrebata multidões. A gente viu isso no nazismo, era muito forte o apoio popular ao Führer, a Adolf Hitler. A gente viu isso no fascismo italiano, que também, durante um período, o apelo popular do fascismo é muito grande e fica um modelo presente, uma espécie de conceito que permanece, que o fascismo tem essa característica de se estruturar e se apresentar como um movimento de massas. E isso, de fato, acontece. É interessante, nesse texto em que ele trata da psicologia de massas, esse texto de Freud, é um texto de 1921, e ele já pressentia esse tipo de coisa que viria depois, né? Existe uma liderança carismática nos chefes de regimes autoritários, como Mussolini, ou totalitários, como Hitler. E isso, nós sabemos, infelizmente, por experiência, isso arrebata as multidões. Como é que se pode vencer esse tipo de coisa? É uma batalha que não é uma guerra cultural, mas é um exercício de apresentar ideias, de conversar, de alertar, de zelar pela informação correta, de chamar atenção para os fatos mais gritantes, enfim, de preservar aquilo que chamamos de verdade factual
E nisso, quando eu digo isso, eu não estou sozinho. Veja que a figura da liderança carismática, ela também foi antecipada por Max Weber, quando ele falou de política. E o valor da verdade factual, quando ele falou de política, num texto em que ele trata da política como vocação, ele identifica a liderança carismática. E o que viria a se confirmar depois, com o seguir da história. Mas já nos anos 1960, a Hannah Arendt fala muito da verdade factual. E tem uma frase dela, cito isso apenas para dizer que eu não estou sozinho aqui, uma frase dela em que ela diz o seguinte: os fatos e os acontecimentos são a própria textura do domínio político. O que é a política? É a discussão racional sobre os fatos e sobre os problemas que eles apresentam para a coletividade. A política existe quando a coletividade discute racionalmente as soluções para as questões que estão postas. O racionalmente aí é fundamental. A política tem parte com os fatos e a política tem parte com a razão. Se eu rompo o liame da razão, eu passo a substituir a política pelo fanatismo. E o fanatismo não apenas desconsidera os fatos, como ele tende a odiar quem registra os fatos, quem investiga os fatos e quem argumenta com base nos fatos. Essa tensão, portanto, entre aqueles que defendem uma ordem democrática e aqueles que se deixam apaixonar por soluções autoritárias ou totalitárias, é uma tensão que atravessa o século XX, e eu diria mesmo, é uma tensão que na construção da modernidade se estende desde o advento do bonapartismo, ainda no século XIX. E isso está presente nos nossos dias. A solução... Deixa eu puxar a Bia aqui, Eugênio. Desculpa, você ia falar da solução é bom. Solução é um gancho bom, diga. Eu só ia dizer que a solução, e isso nós já sabemos pela história, mas sabemos hoje pelo nosso momento, a solução nunca é a violência. Nunca é o silenciamento forçado de pessoas, ou de grupos de pessoas, ou de grupos étnicos. A solução sempre passa pelo aperfeiçoamento dos espaços democráticos, pelo reconhecimento e pela garantia das liberdades e dos direitos, com todos os problemas que isso acarreta, mas nunca é a violência. Nós já sabemos por experiência desses 2 séculos ou desse século e meio que a violência produz ainda mais distorções, problemas mais complicados do que aquele que, eventualmente, ela quisesse resolver. Maravilha, Eugênio. Deixa eu puxar a Bia aqui, porque eu queria escutar. A Bia trabalha, como a gente falou no começo, mais de 20 anos com temas de comunicação e democracia, e a gente está falando de, talvez, a gente começou a ter que usar autores que a gente não estava muito acostumado, vamos dizer assim, até 2010. Nós estamos num novo campo de batalha. Se tem uma guerra, o campo de batalha dela tem sido as redes sociais. E eu queria te escutar, Bia, para entender até que ponto você acha que o campo de batalha determina a guerra ou não. Quer dizer, eu estou aqui num refraseio péssimo do McLuhan, do meio é a mensagem, mas queria te escutar um pouquinho sobre isso, assim, esse ambiente que reorganizou, né, uma parte do espaço mesmo onde a gente se comunica, as maneiras como a gente troca informação, cultura, em que medida ele está ligado ao reascenso dessa conversa sobre guerra cultural? Bom, primeiro, boa noite, né, gente? Agora decentemente conectada com luz. Muito bom estar aqui. Já estava adorando a aula do Eugênio aqui para a gente. Acho que foi uma excelente introdução para a gente
inclusive conceituar mesmo do que a gente está falando quando a gente está falando de guerra cultural. Então, estou muito feliz, queria parabenizar o seminário, agradecer muito o convite. Eu queria, antes de entrar nas redes sociais, vou chegar lá, João, mas eu acho que é importante, para fazer uma ponte aí com a fala que Eugênio trouxe, no sentido de a gente entender que esse cenário que Eugênio tão bem descreveu, ele, do ponto de vista, né, ele falou do desejo do totalitarismo, mas eu acho que a gente precisa olhar o que tem acontecido no período mais recente do ponto de vista da velocidade que a gente tem visto globalmente do ponto de vista do surgimento de estados autocráticos, né? Você tem uma série de relatórios, de estudos que têm mostrado que a cada ano que se passa, a gente bate recordes do surgimento de estados autocráticos em relação às últimas décadas, né? Então, por exemplo, no ano passado, a gente teve um recorde em relação aos últimos 50 anos do surgimento de nações autocráticas e com uma mudança da natureza desses governos, apostando muito mais na polarização e nas estratégias de desinformação para ou se manterem no poder ou para chegarem ao poder. E aí a gente tem desde pesquisas feitas aqui no Brasil, mas também feitas internacionalmente, que colocam a ideia, né, dessa disputa pelo poder por parte de lideranças e de grupos políticos que estão prioritariamente no espectro da extrema-direita, né, mas que fazem essa disputa muitas vezes, né, com uma massa de anônimos que embarcam nessa ideia do ataque político para a disseminação, principalmente de uma realidade desinformativa, e aí no meio disso tudo vem ataque a jornalista, descredibilização da imprensa e tal, mas que mostram o quanto o meio, e aí eu chego no que você tinha colocado, o quanto o meio tem sido muito relevante para esse processo. É claro que se a gente não tivesse esses atores políticos se apropriando desse ferramental, dessa estrutura, dessa arquitetura, inclusive, de funcionamento das redes sociais, e é isso que eu queria me aprofundar um pouquinho, para poder fazer essa disputa política, as redes sociais seriam uma outra realidade muito diferente do ponto de vista do conteúdo que ali circula do que o que a gente encontra hoje. Mas essa indústria, né, de produção de conteúdos desinformativos que estão na base disso que a gente pode chamar de guerra cultural, se aproveita dessa, digamos, natureza transfronteiriça aí da própria internet, né, e dos modelos de negócios das grandes plataformas baseadas na economia de dados, para poder, com um objetivo muito claro, desestabilizar sistemas, desestabilizar democracias e se impor de uma maneira autocrática. E aí é onde que eu acho que o debate precisa, ao trazermos essa discussão e olharmos tanto para os atores políticos como para os cidadãos que são manipulados nesse processo, onde que o debate precisa necessariamente considerar as ferramentas que estão sendo usadas para isso. Na minha avaliação, isso passa por entender o quanto que a arquitetura dessas redes sociais, dessas grandes plataformas digitais de produção de conteúdo e distribuição de conteúdo, se, por um lado, permitiram, de uma maneira muito positiva, o exercício da liberdade de expressão por um conjunto de setores, atores, parcelas da população no mundo todo, tá? Não só aqui no Brasil, que historicamente não se viam representados, eram marginalizados e silenciados do ambiente da chamada mídia tradicional. Por outro lado, passaram a operar numa lógica que é da arquitetura do modelo de negócios dessas empresas, que é a lógica da economia da atenção, que é a lógica de manter as pessoas ali, custe o que custar, o maior tempo possível, porque isso significa coleta de dados, porque isso significa direcionamento de conteúdo, significa direcionamento de propaganda, e aí quando a gente precisa olhar para isso nesse contexto amplo de guerra política, de jogo, né, de jogo político e da construção de estados autocráticos, entender que essa economia da atenção, e esse modelo de uso, baseado no uso, na coleta massiva de dados pessoais,
dos usuários, ele é um modelo que favorece a disseminação e a distribuição de conteúdos extremistas, de conteúdos sensacionalistas, de conteúdos justamente que têm o objetivo de prender a atenção desses usuários. E aí, o que vai prender a atenção desse usuário pode ser desde conteúdos que não vão ser conteúdos violadores de direitos humanos, que não vão ser conteúdos que vão incentivar o discurso de ódio, que não vão ser conteúdos que vão distorcer completamente a realidade, mas, prioritariamente, vai ser sim vão ser sim esses conteúdos que a gente está mencionando que são, de uma maneira muito organizada e deliberada, produzidos para impulsionar essa guerra cultural que a gente está tratando aqui e que ataca as mais diferentes vertentes do que a gente pode chamar dos pilares da democracia, né? Então, quando a gente vai fazer essa discussão, me parece fundamental que a gente entenda que no cenário capitalista que a gente vive hoje, a gente não vai conseguir enfrentar as ameaças que estão colocadas para a chamada democracia ocidental, com todas as suas limitações, né? Porque aqui no Brasil, né, e em outras nações, a gente vive o chamado Estado Democrático de Direito, que nunca chegou para uma parcela muito significativa da nossa população, mas considerando aí os pilares da democracia burguesa ocidental, esses pilares vão seguir sendo sistematicamente ameaçados se a gente não enfrentar a questão do meio, a questão do mensageiro, a questão de onde essa guerra está sendo travada, do terreno onde esse jogo político está sendo jogado, do ponto de vista de estabelecer regras democráticas para que esse jogo não siga sendo perpetuado como um espaço tão fácil para a desestabilização de democracias e para a geração do caos informacional, que é o que a gente vivencia hoje. Então, fazer um primeiro pontapé nesse sentido e aí a gente continua a conversa. Mas eu quero te ouvir um pouco mais aqui, Bia, Tá bom. Porque você falou, então, o problema está ligado ao modelo de negócio e o modelo de negócio induz um tipo de conteúdo porque ele está feito para as pessoas ficarem mais tempo e mais engajadas, né? E basicamente você falou, bom, então nós temos que pensar soluções. Teve uma hora que quase que eu ouvi você falando aqui, no capitalismo não dá, mas eu estou entendendo que dá. Tem caminhos do capitalismo para, enfim, para enfrentar. Tem que dar, porque a gente não vai conseguir superar o capitalismo tão rápido assim. Então temos que vamos lá. Coisa do capitalismo. Então, eu queria escutar um pouco sobre isso. Assim, o que dá para fazer? Quer dizer, a gente está falando, tem um terreno que convida a atitudes extremistas e a prevalência de discursos extremistas. Extremistas em vários sentidos. O que dá para fazer? Dá para a gente voltar a pasta de dente para dentro do tubo? A gente tem regulação? Como é que faz? O que a gente faz para tentar sair, vamos dizer assim, tentar diminuir o efeito da guerra? É isso, né? Entendendo que a gente está num sistema que foi e que cada vez mais está parecendo consolidado quando a gente olha para o poder dessas grandes empresas, né? Décadas atrás, as grandes empresas globais eram as empresas petrolíferas. Hoje são essas plataformas que estão no topo da economia global. Então, entendendo que isso não vai ser superado do ponto de vista imediato e que a gente vive no sistema capitalista, mas também não vamos aqui entender que o capitalismo não é regulado, muito pelo contrário, ele precisa ser regulado e os estados precisam avançar nessa agenda para que não seja a barbárie totalmente autônoma e voluntária de quem está ocupando esses espaços, né? Eu não sou daquelas que diz que a internet é uma terra sem lei, muito pelo contrário, tem uma série de regras para o funcionamento em diferentes países, e aqui no Brasil a gente também tem, do ponto de vista do regramento do que pode acontecer no ambiente digital. Não estou no campo que acha que a gente precisa desenvolver um novo marco legislativo para dar conta de todas as questões que a gente
tem, do ponto de vista dos problemas e dos desafios, para todos os tipos de direitos do ambiente offline no ambiente online. Eu acho que a gente precisa garantir a aplicabilidade de várias dessas questões no ambiente digital, mas a gente precisa entender que há algumas limitações do ponto de vista normativo para a gente enfrentar essa agenda, e eu sim acho que é uma agenda que vai passar necessariamente pela regulação do funcionamento dessas grandes empresas. E aí é uma regulação, e acho que é ótimo que a gente esteja aqui entre comunicadores e pessoas que historicamente atuam em defesa da liberdade de expressão, porque esse caminho da regulação, ele precisa encontrar um equilíbrio com a garantia do exercício da liberdade de expressão, que precisa continuar acontecendo nesses espaços, né? Como eu falei anteriormente, a gente precisa reconhecer, e é fundamental entender que se a gente não tivesse as plataformas, desculpa, se a gente não tivesse plataformas de redes sociais, se a gente não tivesse plataformas de informação e comunicação funcionando no ambiente digital, isso aqui que a gente está fazendo agora, a gente não ia ter condição de fazer, né? Então, não se trata aqui de regular o exercício da expressão, mas de regular o modelo e de regular a estrutura de funcionamento dessas grandes empresas para garantir que o conteúdo que circule ali não seja um conteúdo que viole direitos, que aponte para o extremismo, que desestabilize democracias, que promova o caos e que incentive rupturas democráticas, né? Então, agora, falar do debate regulatório a gente poderia fazer um seminário só sobre isso, mas queria passar aqui rapidamente por 3 aspectos que eu acho que a gente precisa enfrentar nessa discussão, e não é uma coisa do Brasil, o mundo todo está discutindo isso. A Europa, né, acabou de aprovar 2 diretivas muito importantes que vão ser implementadas nos seus respectivos, né, nos países do bloco ali, para dar conta dos serviços digitais e do mercado digital. Então, a gente não está falando de nenhuma jabuticaba brasileira, a gente está falando de uma agenda que o mundo todo está discutindo, porque o mundo todo está sofrendo as consequências do ascenso dessas ferramentas de comunicação e do que veio de negativo junto com isso. Então, acho que falar sobre 3 pontos do ponto de vista regulatório. O primeiro, que talvez seja o que a Europa já conseguiu avançar e consolidar mais, mas que é pouco discutido aqui no Brasil, é uma agenda que enfrente o debate da concentração estrutural dessas empresas, né? Durante a campanha do Biden nos Estados Unidos, no último processo eleitoral norte-americano, havia candidaturas ali defendendo abertamente a quebra de algumas empresas, de grandes grupos, como o grupo Meta, por exemplo, que controla o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, e foi controlando esses grupos justamente em função de uma permissividade regulatória que permitiu a aquisição de outras plataformas. O WhatsApp não nasceu como pertencente ao grupo Facebook, do mesmo jeito que o Instagram não nasceu como pertencente ao grupo Facebook, e hoje todos eles são o Meta, né? Pensar do ponto de vista da concentração econômica e estrutural dessas empresas. Pensar a gente pode enfrentar esse debate tanto do ponto de vista concorrencial, e aí teríamos que enfrentar uma agenda da atualização das legislações antitruste e das legislações de concorrência que não estão adaptadas para o mercado digital, que funcionam numa lógica de concorrência muito diferente da que está estabelecida nesse tipo de serviço, que não conseguem medir, né, o poder de mercado nos serviços digitais, que precisa ser considerada. Então, um primeiro aspecto, enfrentar a concentração econômica dessas empresas. Um segundo aspecto, que a gente começou a avançar um pouquinho aqui no Brasil com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas é uma agenda regulatória mais forte do ponto de vista do uso dos dados que pode ser feito por essas empresas, porque o modelo de negócios é baseado na coleta e tratamento e uso desses dados para distribuição de conteúdos, de anúncios, de publicidade e de vários outros serviços que começam a funcionar nessas plataformas. Então, enfrentar a agenda regulatória também a partir da perspectiva dessa economia de dados. E um terceiro aspecto que vai necessariamente precisar passar pelo conteúdo, mas que precisa ser feito com essa atenção no sentido de não se cercear
o exercício da liberdade de expressão, mas de se entender o que cabe dentro da garantia do exercício da liberdade de expressão. E eu já tive, faz muito tempo que eu não vejo o Eugênio presencialmente, mas a gente já teve ótimos debates sobre isso, né? E eu sou da corrente, não digo que o Eugênio é de outra, mas sou da corrente que entende que a liberdade de expressão não pode ser tratada como um direito fundamental absolutista, e ela precisa necessariamente estar em equilíbrio com outros direitos fundamentais. Isso significa que a gente vai, do ponto de vista de um governo, de um país, de um parlamento, aprovar uma legislação para dizer o que as plataformas podem deixar circulando em termos de conteúdo, sim ou não? Eu acho que não. E aí, quando a gente olha para a experiência, por exemplo, de países asiáticos, ou até alguns países do continente africano que adotaram legislações neste sentido, me parece que a consequência foi bastante negativa para a preservação do princípio da liberdade de expressão. Agora, é possível, sim, a gente entender e estabelecer mecanismos regulatórios que passem pela questão do conteúdo, fazendo esse equilíbrio com o que cabe dentro do exercício da liberdade de expressão ou não. Esse é um debate, inclusive, que o Brasil historicamente está nos devendo, né? Que a democracia brasileira está nos devendo. O que a gente entende por exercício da liberdade de expressão? A gente está num contexto em que hoje a corrente que ocupa o Palácio do Planalto entende que absolutamente tudo cabe dentro do que a gente chama de liberdade de expressão, né? E aí se tem todos os tipos de violações de direitos humanos sendo praticados em nome, né, de uma suposta garantia do exercício da liberdade de expressão, que eu acho que nenhum de nós três aqui vamos definir. Mas então entender também como, do ponto de vista regulatório, pensar em mecanismos que passem por uma discussão de conteúdo, mas que não sejam calcados necessariamente nessa ideia de que a gente vai ter uma legislação para falar assim, a plataforma pode deixar circular isso, ou a plataforma não pode deixar circular isso. Inclusive, uma legislação que dialogue com o marco normativo que a gente já tem no Brasil e que estabelece uma série de regras, até mesmo do âmbito das comunicações tradicionais, dos meios de comunicação de massa, da radiodifusão, que precisa ser considerado na sua adaptação para o ambiente digital. Tudo bem, Bia, e eu vou puxar o Eugênio aqui, fazendo uma pergunta que a Suzana Varjão, para quem a gente deixa um abraço, jornalista baiana, brasiliense e de outros cantos, não sei por onde anda a Suzana neste momento, deixou. Ela fala, e dialoga muito com essa fala da Bia, a partir de algo que eu quero te ouvir também, Eugênio. Ela diz o seguinte: dado o caráter indomável das tecnologias de informação, é possível fazer prevalecer uma ética humanista nessa idade mídia e no tempo hábil da Terra, sem risco de controle do pensamento? Eu vou deixar só essa pergunta. Eu falei para a turma aqui que eu ia juntar uma outra, mas vou deixar essa para você pingando, Eugênio. Primeiro, Bia, maravilhoso te escutar. Você, desde muitos anos que a gente conversa, sempre trazendo luz para um mundo de tanta escuridão. É muito bom te ouvir e fico muito feliz de estar aqui. Ô, João, a pergunta fala o caráter, o quê das mídias. Ela tem uma palavra, um adjetivo aí que eu adorei. O caráter indomável das tecnologias de informação. É isso. Eu adorei o indomável e isso me dá a chance de começar a responder por um ponto que eu acho crucial nessa nossa discussão hoje. O caráter indomável não é da tecnologia, o caráter indomável é do capital. Vamos separar essas duas coisas. A tecnologia, como as ferramentas, como os artefatos da cultura de que nós falávamos aqui, não pode ser confundida com as relações de propriedade que a amarram. O caráter indomável não é da tecnologia. O caráter indomável tem a ver com essas teias de controle proprietário das tecnologias.
essas empresas, isso não dá para a democracia suportar. A democracia está em contradição com o capital. Isso é difícil de explicar, mas eu preciso afirmar, talvez a gente não tenha tempo de explicar. No plano da aparência, é possível ver certas contradições entre democracia e mercado, no sentido de a vigência dos direitos, às vezes, é ameaçada por certos movimentos de mercado, e por isso o Estado precisa regular as atividades econômicas, além de outras razões para isso. Mas há uma contradição mais profunda entre democracia e a lógica do capital. E o que nós vemos hoje na tecnologia, e às vezes tomamos como sendo a tecnologia, são tentáculos do capital. Veja uma coisa, a Bia falou com muito acerto sobre o gigantismo dos conglomerados de tecnologia, que eu os chamo de conglomerados monopolistas globais. Eles detêm um poder de investimento e um poder de inovação que avança numa velocidade maior do que a velocidade que o Estado democrático consegue ter quando se trata de regular. Quando a regulação fica pronta, a realidade que pretendia se regular, que se pretendia regular, já é outra. Isso é uma das expressões dessa contradição. Sim, indomável é o capital. Agora, vamos lá. Em diálogo ainda com o que a Bia falou, o que essas empresas ou esses conglomerados, como a Meta, por exemplo, que é dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, e tem avançado muito nas tecnologias do metaverso, em outros ambientes de inovação capitalista, das quais a gente tem poucas notícias. Veja só, um conglomerado desse tipo passou a valer mais do que empresas que fabricavam coisas corpóreas. Recentemente, uma dessas big techs, há coisa de um ano, um pouco menos, cruzou a fronteira de 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Uma única companhia tem um valor que equivale mais ou menos à soma do PIB de um país como o Brasil. Tudo aquilo que um país como o Brasil gera, produz de riqueza por ano, não dá para comprar metade de uma companhia desse porte. E nós estamos falando de companhias que passaram a ter um valor de mercado maior do que qualquer outra na história do capitalismo. Antes, as companhias ou as empresas de grande valor eram empresas que fabricavam coisas corpóreas, mercadorias que eram entregues para as pessoas. Hoje, as empresas mais valiosas não fabricam necessariamente coisas. Elas estão num negócio que é a fabricação de imagem. A Bia falou da economia da atenção, da retenção da atenção. E isso é verdade, mas por baixo disso também existe a força do olhar como força produtiva de linguagem. O olhar costura significante e significado, e nessa costura produz signos e imagens de enorme valor comercial e que, por sua vez, também direcionam e canalizam mais olhar para esse mercado. Nós temos que ter isso presente também. O capitalismo passou por uma mutação na qual ele se especializa na fabricação da imagem da mercadoria e na fabricação do signo da mercadoria. A imagem da mercadoria ou o signo da mercadoria
conduzem a relação de valor, a realização do valor de troca das mercadorias corpóreas. E esse signo ou essa imagem da mercadoria, ela é fabricada pelo incremento do olhar que é capturado por essa superindústria que está aí. Isso está em linha com a economia da atenção, mas acrescenta outras coisas à economia da atenção. E isso também mostra que o capital é indomável, mas eu poderia ter um outro adjetivo aí. O capital é insaciável nessa indústria. Não há limite para a acumulação e não há limite para a concentração, a menos que o Estado democrático imponha esses limites, e é aquilo que a gente luta para que aconteça. Mas aí também aparece essa contradição entre capital e democracia. O problema não é a tecnologia, o problema é o capital que age por aí. Eugênio, eu acho que eu vou dar meus palpites aqui também. Eu estou aqui mergulhado na discussão de desinformação, e tem gente que fala assim, putz, mas desinformação, você tem paciência para ficar lidando com isso? Vamos dizer assim, isso lá é tema para ficar dedicando vida de trabalho. Eu costumo dizer assim, a desinformação é meio que sintoma, né? A gente passou a ver uma reorganização muito brutal na maneira como se organiza esse fluxo de informação. Desinformação não era um sintoma tão forte até 2010 e passou a ser, nessa última década, fruto desse debate que vocês estão fazendo aí. Eu acho que uma parte da conversa que a gente precisa fazer tem a ver com onde foram parar aqueles valores da modernidade que o Eugênio estava falando lá atrás. Ou seja, a ideia de que eu valorizo um debate público racional, em que eu privilegio uma perspectiva que consegue ordenar em termos de prioridade, né? Priorizar o que são os assuntos mais relevantes para a sociedade, e versus o que eu brinco que é um estado de natureza digital, é uma conversa que me parece fundamental. Assim, temos como recuperar um pouco daqueles valores da modernidade ou lascou geral? Porque, em certa medida, o que a gente está vivendo é a natureza humana, ela, não à toa, o Eugênio recorre a Freud, a gente pode discutir a partir da antropologia, da psicologia, da neurociência, ela te leva, e isso a Bia dialoga muito com o que a Bia falou, né, sobre forçar conteúdos extremistas e tal, ela te leva para uma organização não racional desse debate. Ela te leva para um espaço em que você fortalece o seu viés de confirmação, ou seja, eu quero reforçar e divulgar coisas com as quais eu concordo, né? Muitas vezes é por aí. A gente vai sendo usado o tempo inteiro como instrumento, como cadeia de transmissão de pensamentos segmentados e fragmentados, e de repente eu perco uma noção de coesão. E aí essa discussão de coesão social é uma discussão ao mesmo tempo perigosa, mas urgente e necessária. A gente viveu, e aí eu vou recuperar aqui uma pergunta do Ricardo Almeida, em que ele traz a discussão da WIFALA, da WIFALA da Bolívia. Então, falando um pouco daquela bandeira multicolorida de 7 cores que representa os povos indígenas, não só da Bolívia, mas povos andinos. Então, vou falar igual da Atena aqui. Põe na tela a pergunta do Ricardo. Eu acho que quando ele pergunta como é que a gente vê o papel da WIFALA na Bolívia, qual seria a nossa bandeira que representa essa diversidade e esse caráter multiétnico, eu estou aqui interpretando, tá? E por que eu estou botando essa conversa que parece que, enfim, parece que gira muito a nossa conversa para um outro lado, mas eu acho que ela traz um elemento fundamental, que é essa discussão de diversidade e plurietnias, etc.,
ou que a gente pode chegar num outro ponto, que é de fragmentação do debate público versus alguma noção de coesão social. E aí eu vou devolver um pouco isso em formato de pergunta para vocês, Eugênio e Bia. A gente pode olhar para isso tudo que está acontecendo de forma muito meritória, dizer assim, olha, a gente antes tinha uma conversa muito centralizada pelo jornalismo profissional e pela grande mídia. Na melhor das hipóteses, nos países europeus mais democráticos, você tinha um canal ali, uma TV pública fazendo um papel relevante. Isso filtrava pontos de vista importantes que ficavam de fora dessa conversa. Isso criava uma noção de coesão e de identidade forçada a partir de um recorte da elite. Ou eu posso fazer um outro olhar sobre isso. Posso dizer o seguinte, não, essa coesão é o que dá uma noção de identidade comum que nos faz valorar e dar valor à ideia de viver em sociedade. É isso que nos cria a possibilidade de eu enxergar o outro como alguém com quem eu tenho empatia, com quem eu tenho identidade. Se eu tenho uma hiperfragmentação, uma hipersegmentação, eu vou, em geral, falar com os meus, e a hora que eu vejo opiniões divergentes, opiniões muito diferentes, eu trato aquilo como um inimigo, como um adversário. Então, a noção de coesão social ela é importante se a gente quer pensar numa sociedade pacífica e numa cultura de paz. Estou falando com um pouquinho de forçação aqui, tá? É como se fossem dois lados diferentes da mesma moeda. Claro que tem vários tons de cinza, mas, Bia, como é que você vê essa história? Assim? E aí a pergunta do Ricardo, na prática, quando ele fala da bandeira boliviana, ele fala da necessidade de trabalhar melhor com culturas simbólicas. Para onde a gente deveria dedicar nossos esforços, né? Pensando nessa dimensão de coesão com esses dois lados da moeda? Então, eu acho, João, que você descreveu bem esses dois cenários, tá? Só que eu acho que a gente não tem que ficar com nenhum desses dois. Eu acho, inclusive, que a gente está caminhando muito para o segundo em função da gente ter tido durante muito tempo na nossa democracia, e aí olhando para o Brasil, o primeiro, né? Então, esgarçamos para dois lados diferentes, não tem só dois lados nessa história, mas acho que a gente, durante muito tempo, a gente silenciou, eu digo, né, o Estado brasileiro, os meios de comunicação de massa, pela forma e pela história, né, o caminho da sua construção aqui no Brasil, inclusive no ambiente da ditadura militar, e tudo que não foi feito depois do processo de redemocratização para garantir diversidade e pluralidade, desculpa, gente, estou cansada, nesse ambiente. E isso foi fundamental do ponto de vista de construção de um terreno fértil para que essa fragmentação total que estamos rumando a ela, quando a gente olha para uma esfera pública centrada essencialmente nas redes sociais, e aí eu acho que o caminho que a gente precisa escolher precisa ser um caminho não necessariamente do meio, mas que não é nenhum desses dois, né? Que a gente precisa olhar para isso. Eu tenho pleno acordo com a sua leitura e a necessidade da agenda da questão da coesão social, com o que Ricardo traz sobre os simbolismos, mas eu acho que, inclusive, a gente precisa pensar o que significa, num contexto de convergência tecnológica e do debate público acontecendo tanto, né, nesse ambiente das redes sociais, qual que é o papel dos meios de comunicação. Porque a gente esgarçou tanto, né, de um lado, que isso gerou um terreno para o outro, que a gente vê argumentos dessas forças e desse campo político, desses campos políticos que defendem a fragmentação, que defendem a liberdade de expressão absoluta, que com isso defendem, né, extermínios de populações, todas as formas de violação de direitos, todas as formas de opressão e de preconceitos, e que legitimam as agressões que acontecem no ambiente offline a partir do discurso nas redes sociais. Isso foi tão... A nossa estrutura
super concentrada e nada plural e nada diversa dos meios de comunicação gerou esse tipo de situação. Então, a gente precisa pensar que onde estamos aqui, inclusive qual que é o papel agora que essa comunicação tradicional precisa desempenhar para que essas coisas se reequilibrem, para que o pêndulo não fique nem aqui, ele possa se encontrar em algum lugar de maior equilíbrio. E aí, já logo com muita gente que tem falado assim, olha, a gente não pode enfrentar só uma agenda regulatória no ambiente digital, é um problema seríssimo que precisa ser tratado, mas a gente não pode esquecer dos problemas históricos que a gente tem nos meios de comunicação, porque isso, inclusive, acaba estimulando esse tipo de discurso. Quando a gente vê, por exemplo, nesse campo, falas assim, olha, mas a imprensa manipula a informação. A imprensa tem lado no Brasil, a imprensa escolhe as suas verdades. Esse discurso, muitas vezes, pode se aproximar de um discurso que era antes de existência de redes sociais, de fábrica de desinformação, de gabinete do ódio, antes de tudo isso, esse discurso existia muito na boca de setores críticos que queriam uma comunicação mais democrática, que queriam comunicação pública, que queriam política para fomentar a comunicação comunitária, que queriam diversidade, que queriam a população negra, que é a maioria da nossa sociedade sendo representada nos meios de comunicação, que não queria a mulher sendo tratada como objeto, que queria respeito aos povos indígenas. Então, eu acho que o desafio que está colocado para a gente agora, do ponto de vista dessa coesão social, ver, inclusive, como que essas agendas se complementam, como essas agendas precisam ser tratadas. E aí, eu acho, inclusive, que essa agenda de seminários que está acontecendo aqui, ela é super importante para a gente pensar futuro, inclusive no curto prazo. Eu acho que esse é um desafio que está colocado por uma próxima administração, né? A gente vai seguir não fazendo debate sobre os limites democráticos ao exercício da liberdade de expressão no Brasil, a gente vai seguir não fazendo o debate democrático sobre o que a gente precisa garantir de diversidade e pluralidade na comunicação em massa, na radiodifusão brasileira. A gente vai seguir não silenciando a comunicação comunitária, transformando o pouco que se existia de comunicação pública em fábrica de propaganda governamental, ou a gente vai enfrentar esse desafio em paralelo com a agenda de regulação das plataformas digitais, para que o ambiente digital também possa, né, ser um ambiente livre, nunca será totalmente, mas que a gente, né, busque isso, de ser um ambiente não tóxico, de ser um ambiente em que as pessoas estão ali para exercer democraticamente a sua opinião, ter acesso à informação, produzir conteúdo, distribuir conteúdo, produzir cultura, né, consumir no que há de melhor da palavra cultura e comunicação, mas é uma agenda que a gente vai precisar enfrentar com um pé no chamado século XX da comunicação tradicional e com um pé no século XXI. Mas acho que tendo como horizonte essa busca desse conceito que você trouxe de coesão social, mas que eu acho que se distancia muito do conceito de identidade, que foi uma identidade que foi construída nesse país sem a imensa maioria do seu povo e silenciando vozes que a gente não pode silenciar mais, né? É isso. Eugênio, vai lá, vai caber a você a missão de coadunar coesão social com diversidade, com isso tudo. Faz sua mistura, queria te escutar. João, assim é incrível, porque é lógico que eu não consigo amarrar tudo isso. E, aliás, eu acho que esse tipo de iniciativa da qual nós estamos participando cumpre muito bem a sua função quando mostra os vazios de sentido, quando levanta interrogações, e as interrogações certas, como a que você fez, que nós teremos, então, que abrir mão da modernidade? É uma grande pergunta, e isso tudo vai se manifestar nas ações culturais, em políticas públicas da cultura, nos debates próprios de uma esfera pública problemática, se nós conseguirmos afastar
nas próximas eleições, essa víbora do autoritarismo ou de uma proposta fanática de autocracia. Seria muito interessante se essa corrente autoritária que avilta os direitos humanos fosse afastada do poder, ela está hoje no poder, e se abrisse um cenário para que esse tipo de debate vicejasse em diversas ações e tudo. Mas, mesmo assim, eu tenho alguns comentários, nunca com a pretensão de fechar nada, de amarrar. Acho que são coisas que devem seguir em aberto. Mas alguns comentários, eu vou tomando nota, sabe? Enquanto a Bia vai falando, enquanto você vai falando, aqui com esse pedaço de lápis, essa tecnologia revolucionária, que é o lápis e o papel. Às vezes eu anoto também na tela do computador, vou buscando uma coisa, vou buscando outra. Quer ver? Existe um livro que eu gostaria de recomendar para os nossos ouvintes, que é um livro de João César de Castro Rocha, um dos intelectuais mais ativos do Brasil. Segunda-feira agora vai lançar uma coletânea em 2 volumes de intervenções nesse momento político. Eu participo disso ao lado de escritores brilhantes. E ele tem um livro de 2021 chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. Eu acho interessante porque a própria expressão pós-política eu mesmo usei em outras ocasiões por caminhos diferentes. É a guerra cultural que está, sim, cauterizando canais da política, desqualificando agentes políticos, substituindo a política por fanatismo. E ele localiza historicamente a ideia de guerra cultural na gênese do momento em que estamos. Ele diz que, para uma facção da ditadura militar que perdeu a disputa interna dentro da ditadura para a linha do Geisel, essa outra facção, que tinha Silvio Frota como um de seus expoentes, interpretou o que aconteceu como uma derrota. E essa interpretação dessa extrema-direita, uma direita mais à direita que a própria ditadura militar, essa extrema-direita interpreta que perdeu a sua oportunidade política em função de ter perdido posições na cultura. Na cultura, essa extrema-direita quer dizer, com a palavra cultura, ela quer dizer imprensa, quer dizer universidades, quer dizer as artes. Não é por acaso que isso que vem mais ou menos exumado nos nossos dias, devia estar enterrado na história, mas reaparece. Não é por acaso que essa força odeia tanto o teatro, as artes plásticas, o cinema, a literatura. Não é à toa que esse poder quer dificultar a circulação de livros e quer facilitar a circulação de armas de fogo. E não é à toa que esse poder que aí está também persegue a imprensa, persegue jornalistas, agride covardemente jornalistas mulheres, especialmente as mulheres. Tudo isso teve uma gênese na história mais curta, com essa derrota da direita mais facínora dentro das contradições internas da ditadura militar. E isso volta com uma perspectiva de organizar a cultura, de
limpar da cultura os inimigos do Brasil, os inimigos da família, essa ficção mórbida, né? E isso volta na cultura pelas plataformas sociais, pelas mídias digitais. Essa extrema-direita se sai muito bem com essas novas tecnologias. E aí a Bia tem razão, isso não acontece apenas no Brasil. Essa guerra cultural acontece pelas mídias digitais. E isso tem uma conexão aparentemente misteriosa entre o que acontece com essas tecnologias dentro das suas formas de propriedade, são grandes conglomerados monopolistas globais, privados, opacos, ninguém sabe o que se passa lá dentro, e uma causa ou um discurso da extrema-direita. Parecem ter sido feitos uns para os outros. É verdade que esse ambiente favorece a desinformação. Isso está constatado em diversos tipos de medição, de pesquisas empíricas. É verdade. E é verdade que a desinformação favorece, como que num caldo de cultura favorável, favorece o discurso da extrema-direita que é contra a democracia. A desinformação enfraquece a democracia, e a desinformação levada a extremo pode mesmo matar a democracia. E isso se fez por meio das novíssimas tecnologias. Aí tem um outro problema. Essas tecnologias puseram em marcha um tipo de padrão comunicacional que interpela muito mais o desejo e muito menos a razão. A modernidade, ou o projeto da modernidade, é uma construção da razão. Essa construção da razão no iluminismo foi a alguns pontos exacerbados. Ela chegou num plano em que a razão entrava em conflito com a sensibilidade, entrava em conflito com o prazer, entrava em conflito com o desejo. E surgiu uma modalidade razão de um certo caráter repressivo. Talvez se aproveitando disso, ou talvez por uma coincidência, essa modernidade é atropelada, essa modernidade de uma razão estreita, ela é atropelada pela extrema-direita e seus apelos ao desejo e não à razão. Ora, esse tipo de apelo já estava posto nas comunicações do século XX. A partir dos meios de massa, esse tipo de apelo é uma espécie de carro-chefe da indústria. Era uma indústria moderna, vinha da modernidade, ela cresce dentro da modernidade, mas com critérios não racionais, que já desafinavam do projeto da modernidade. O entretenimento, a indústria do entretenimento, já desafinava do projeto da modernidade. Agora, as novas tecnologias levou isso muito mais longe e a um ponto muito mais difícil de resolver. E o desejo conduz. E o desejo é irrefletido, pelo menos nesse plano. Eu quero dar um exemplo. Eu digo que o olhar é uma força produtiva. Nós precisamos entender melhor isso. O capitalismo deixa de ser o modo de produção de coisas corpóreas e numa mutação, se especializa como um modo de produção de signo, modo de produção de linguagem, um modo de produção de imagem. Aí o olhar joga esse papel de sintetizador de sentidos. O olhar é ativo, o olhar não é apenas passivo. O que é muito interessante é que a exploração do olhar se dá numa relação de escravização. Veja só, as pessoas ficam olhando para as telas eletrônicas o tempo todo, trabalhando sem receber um tostão por isso. A Bia falou da Meta, por exemplo. Pega o Facebook, ou o Instagram, ou mesmo o WhatsApp.
A Meta não precisa contratar redatores, fotógrafos, não contrata editores, revisores, sonoplastas, não contrata locutores, atrizes, atores, nada disso. Quem faz isso, quem gera aquele conteúdo, quem fabrica aquele conteúdo, são os tais dos usuários, que na sua cabeça acham que usufruem de uma funcionalidade que lhes é oferecida gratuitamente, de presente. Ao contrário, eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando lá quando postam coisas e não recebem nada por isso. Esse é o conteúdo que vai atrair outros olhares, mas eles estão trabalhando também quando olham para as telas eletrônicas e não recebem nada. É por isso que se deu a explosão de valor desses conglomerados. Eles não pagam nada pela mão de obra, eles não pagam nada pelo olhar, não pagam nada pela matéria-prima e, no fim da linha, ainda vendem os usuários, que são também a mercadoria. Esse é simplesmente o negócio mais lucrativo de toda a história do capitalismo. E esse é um ambiente avesso à razão que favorece a desinformação. É muito difícil combater esse tipo de força, mas é esse tipo de força que vem minando por dentro as nossas democracias, seja pelo controle privado e opaco das novas tecnologias e das suas inovações, seja pela ascensão de forças de extrema-direita antidemocrático, forças de autocratas que, eleitos pela democracia, passam a minar por dentro a democracia. É com isso que nós estamos lidando, afinal. Fazer um Eugênio, comentário rápido, perdão. Claro, vai, Bia. É bem rápido, na verdade, porque eu acho que isso que o Eugênio falou abre um leque enorme de reflexão da gente, que é a questão do trabalho. O professor Marcos Dantas, inclusive, que é meu colega no Comitê Gestor da Internet, acabou de lançar recentemente, junto com outras pesquisadoras, um livro pela Boitempo que se chama O Valor da Informação, que analisa ótimo livro. Vários aspectos, mas que analisa essa questão da geração do valor do trabalho pelo trabalho de nós, cidadãos. Eu já parei de usar a palavra usuário, sabe, Butch? Porque eu acho que a gente precisa entender como cidadão detentor de direitos nesse ambiente também, não só como usuários de um serviço que supostamente está sendo oferecido gratuitamente para nós, né? E que acho que um dos aspectos do livro é bastante interessante nesse sentido, fazer essa propaganda. Depois o Marcos Dantas me remunera aqui pelo meu trabalho social de merchandising para ele. Mas eu queria comentar isso, que um dos aspectos da fala do Butch também, que é o tamanho da enrascada em que a gente se encontra quando o debate público não é mais baseado em fatos, né? Eu acho que o jornalismo tem um papel fundamental, sou jornalista de formação, trabalho com isso, tem um papel fundamental nesse processo, mas eu acho que vai além dos desafios do jornalismo em si, enquanto um mediador, e aí a gente poderia problematizar um monte de coisa do papel do jornalismo e das empresas de jornalismo também, mas acho que não é disso que se trata. Quando a gente vai para esse cenário de fragmentação total e vai para o cenário em que todo cidadão passa a ser, né, produtor de conteúdo, e aí eu não vou falar de informação, porque uma parte significativa disso não é informação, né, mas passa a ser produtor de conteúdo e circula e alcança e chega a pessoas, e você tem esse modelo que, né, que permite que, se você coloca dinheiro, o conteúdo chega mais, se o conteúdo é extremista, ele chega mais, quer dizer, com todos esses problemas da arquitetura das plataformas que a gente já falou aqui, o debate público, ele não é mais baseado em fatos. A gente entrou no começo aqui da nossa conversa, eu estava dentro de um Uber chegando do aeroporto e, obviamente, conversando sobre eleição, que é o que eu faço todas as vezes que eu entro num ambiente que eu tenho tempo para conversar com uma pessoa, que é o caso de quando a gente pega trânsito em São Paulo às 6 horas da tarde. E aí a gente começou a conversar sobre pesquisa eleitoral.
E é impressionante o quanto que agora sempre se questionou a pesquisa eleitoral, mas se questionava cientificamente as limitações das pesquisas eleitorais. Agora você tem toda e qualquer pesquisa eleitoral, inclusive registrada no TSE. Inclusive registrada no TSE. E aí, uma coisa que eu acho que a gente precisa também trazer para cá, que faz a ponte com a última fala que eu fiz, a desinformação também não está só na internet. A gente tem hoje meios de comunicação que estão na televisão aberta, ou na televisão por assinatura, ou no rádio, vinculados a essas ideias que a gente está descrevendo aqui como lados dessa disputa da guerra cultural, e que estão sendo usados para fazer essa guerra também. Então, também a gente também precisa entender o tamanho do desafio que está colocado para a gente, porque se, de um lado, o jornalismo tem sido fundamental, né, para produzir informação de confiabilidade, disputar essas ideias, disputar esses valores, jogar a luz, né, onde existe o caos desinformativo, e contribuir para alguma racionalidade no debate, a gente também tem jornalistas disseminando esse tipo de conteúdo. A gente também tem isso acontecendo em meios de comunicação. E não é pouco, né? Não é pouco. Eu trabalho hoje na Repórteres Sem Fronteiras e a gente está fazendo um monitoramento, inclusive, das agressões que o jornalismo e os jornalistas e as jornalistas têm sofrido nas redes sociais desde o início da campanha. E, pasmem, tirando as autoridades, os candidatos, 3 dos principais perfis que atacam jornalistas nas redes sociais são perfis de jornalistas. São perfis de jornalistas que estão em determinados veículos de comunicação. Então, esse é o tamanho do buraco em que a gente se encontra nesse momento, né? E aí eu queria, enfim, trazer um pouco essa percepção para problematizar a dificuldade do debate público hoje sendo feito em bases que não passam pelo factual, que não passam pelos dados, que não passam pela ciência, que passam pela negação disso tudo, e o tamanho do problema que a gente tem para enfrentar isso, mas também lembrar que isso não está só no ambiente das redes sociais, isso não está só no ambiente em que o cidadão, o usuário, produz esse tipo de conteúdo e dissemina. Isso também, de uma parte, sempre esteve, mas também continua em determinados veículos de comunicação, e a gente precisa enfrentar esse debate também do ponto de vista da responsabilidade do Estado em relação à regulação dessas concessões de rádio e televisão, que me parece uma agenda central também, que é uma agenda histórica que a gente nunca deu conta de resolver, mas que é uma agenda que a gente precisa olhar também, voltar a olhar para ela nesse futuro de curto prazo. Muito bem. Vale lembrar também, cada um deu uma... O Eugênio trouxe o João César Castro Rocha, a Bia trouxe o Marcos Dantas. Acho que vale lembrar também que o Pablo Hortelado soltou um podcast aí pela Globo, pela Globoplay, né? Chamado Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil. E acho que vale a pena quem... o Pablo tem feito muito esse debate sobre guerras culturais e até a maneira como ela, tentando decifrar um pouco como é que ela acontece. Mas eu queria puxar uma outra pergunta aqui da Suzana, e Suzana e Ricardo estão dialogando aqui em cima de um tema que a gente estava falando de coesão e diversidade, da bandeira We Fala e tal. A Suzana diz o seguinte: tem uma questão na guerra cultural que creio ser importante discutir. Perdemos um terreno grande para o fascismo com o sequestro da bandeira, das cores e das representações identitárias. E ela continua: e não consigo vislumbrar como reverter a associação entre o verde e amarelo, por exemplo, e essa mentalidade desumana catalisada e potencializada pelas tecnologias da informação. Tivemos 200 anos da independência brasileira e o que poderia ser uma oportunidade de memorar, conhecer e celebrar, com todas as críticas, mas com celebração esses 200 anos,
foi apropriado dentro da campanha eleitoral. Eugênio, além dos valores da modernidade, a gente perdeu o verde e amarelo também, não? A gente perdeu, não, mas isso foi sequestrado. Esse exemplo é muito bom e, ao mesmo tempo, é muito didático, porque nos leva a questionar a condição do olhar na nossa sociedade e no meio de produção do capitalismo. O olhar não é apenas, eu insisto nisso, uma porta de entrada para a cabeça de cada pessoa. O olhar não é receptivo. Aliás, os gregos acreditavam numa teoria do raio visual, que o olhar projetava um raio para as coisas, e a superstição do mal olhado talvez tenha a ver lá atrás com essa teoria que era dada como verdadeira por muitos gregos. Aristóteles dizia que o olhar das mulheres menstruadas, ele dá crédito a isso, manchava os espelhos, porque os espelhos eram de metal, e eram muito ruins. O olhar efetivamente é uma força. E hoje, quando nós vemos esse sequestro de certos significantes, a gente só pode entender isso como uma construção imagética que é tecida por intermédio dessas tecnologias. Sim, isso se passa na televisão, isso se passa nos jornais. A mentira prosperou durante todo o tempo. O Protocolo dos Sábios do Sião é um livro e só de falsidades, um livro calunioso, um livro que propagou o antissemitismo e fez um estrago gravíssimo na primeira metade do século XX. E a mentira sempre existiu, mas hoje, o João alertou para isso no início dessa nossa conversa, hoje a escala é completamente outra. E, de fato, a desinformação passa a chamar atenção por causa da escala. A partir de 2010, a partir de 2005, é uma coisa nunca antes visto na história desse país e na história dos outros países também. Mas aí nós temos esse outro tipo de associação entre conteúdos e significantes. E isso é operado pelo olhar explorado por esses novos meios. Aí a relação é indissociável. E nesse ponto, sim, o bolsonarismo sequestrou o verde e amarelo, sequestrou outras coisas, mas sequestrou outros significantes. Eu quero dar um exemplo. Caneta Bic. Uma caneta SIM, por exemplo, ficou associada à imagem do presidente da República. Isso é um estrago feito na história da pobre caneta Bic que vai levar décadas para ser saneado. O bolsonarismo sequestrou a imagem da motocicleta. Você vê uma pessoa hoje andando de moto que não seja um motoboy, e você fala, só pode ser um bolsonarista. O Mussolini também fazia desfiles de motocicleta com seus seguidores, mas o bolsonarismo levou isso muito longe. Vejam que no tempo do Easy Rider, o velho filme, o Sem Destino, chamou Sem Destino no Brasil, o Jack Nicholson está no filme, acho que o Henry Fonda, não sei, está no filme, ou Peter Fonda está no filme, e a motocicleta é associada à contestação. A motocicleta é um signo um pouco lateral do movimento hippie, do sonho hippie, da utopia hippie. E hoje, motocicleta no Brasil é uma espécie de amuleto da extrema-direita, é uma coisa tristíssima. Motocicleta não merecia isso.
E aconteceu a mesma coisa com os símbolos nacionais. O mais aviltante foi o sequestro do 7 de setembro. O 7 de setembro foi uma festa da extrema-direita e ninguém mais tinha como falar qualquer coisa. Esse é um processo muito sério, muito grave, de difícil reversão e que nos mostra que na política e na economia nós estamos muito mais do que antes, numa escala muito maior do que antes, às voltas com a fabricação de signos por apropriação, por sequestro de significantes, numa amarração que, ao final, é feita pelo olhar social. É isso aí. Muito bem, Eugênio. Bia, não estou te vendo de verde e amarelo. Me conta um pouco aí. É para chorar, né? Assim, é isso. Eu vou falar o quê depois dessa fala do Eugênio? Eu concordo integralmente. Assim, eu acho de fato muito triste, muito preocupante, e acho que isso mostra. O que eu fico mais impressionada é que é isso, assim, isso não aconteceu só em 4 anos, mas isso se consolidou de uma maneira muito rápida, né, do ponto de vista do imaginário social. Eu acho que a velocidade com que a gente passou a questionar dados do desmatamento, com que a gente passou a questionar a efetividade das vacinas, e não só da vacina da Covid, mas de toda e qualquer vacina, vide, né, a loucura que é a gente poder voltar a ter epidemia de sarampo, pólio, né, coisas que estavam erradicadas e que porque o Brasil é um país de exemplo do sistema de vacinação, né, infantil, inclusive, e a gente se vê nesse contexto hoje, a gente questionar a pesquisa eleitoral, não do que sempre se questionou, mas questionar, acreditar em toda e qualquer pesquisa que se produz e se dissemina, a onda que se criou para se questionar a questão da segurança das urnas eletrônicas do processo de votação das eleições do Brasil, né? Que sim, sempre houve críticas também do ponto de vista de melhorias que sempre são importantes, técnicas a serem feitas no sistema de contabilização dos votos, mas nada parecido com o que a gente está vendo hoje. Eu acho que isso aconteceu de uma maneira muito rápida. E o fato disso, desses pilares todos, né, irem caindo nesse processo de uma maneira tão rápida, tem muito a ver com o debate cultural, e eu acho que esse é o desafio que está colocado para a gente, e que não é um desafio de curto prazo, né? Engana-se muito em entender em quem acha que a gente vai resolver essa questão com um resultado eleitoral, porque não vamos, né? Esse é um debate que vai durar muito tempo, e eu acho que esses valores da democracia, com todos os problemas que a gente já comentou aqui, vão precisar ser trabalhados não só do ponto de vista informativo, mas principalmente do ponto de vista cultural, para que essas agendas possam ser retomadas, né? E acho que não tem um jeito diferente de fazer isso se não for nessa disputa de valores que precisa ser feita no debate público com a sociedade como um todo, nas redes sociais, nas plataformas digitais e nos meios de comunicação, mas também nas escolas, nas igrejas, enfim, no ambiente de trabalho. Eu acho que tem um trabalho enorme pela frente aí para que a gente consiga minimamente tirar a nossa democracia dessa areia movediça em que a gente se encontra nesse momento. Tamanha fragilidade que está colocada e que passa pela perda de todos os símbolos, mas que junto com essa questão do simbolismo, eu acho que vem toda essa ressignificação de tudo que se quer fazer com base no que se quer acreditar, né? Independentemente de dados, de fatos, de ciência, de pesquisa. E eu acho que é um desafio que está colocado grande aí para a gente no curtíssimo prazo. Eu vou trazer uma observação aqui do Daniel Castro. Ele ainda é sobre a bandeira, mas aqui eu vou arriscar um palpite também. Ele diz o seguinte: a bandeira do Brasil não era e pouco é adotada por... Aqui, eu não sei se ele fala ABR, estou entendendo que é a bandeira, né?
por progressistas e esquerdas. Por isso ela não foi sequestrada, foi mais fácil. O trauma colonial e da ditadura prevaleceu e não houve síntese de pátria e justiça social. E o Eugênio tinha... Parei de ouvir o João. Moderno. Voltou. Você sumiu, João. Você sumiu e voltou. Vamos ver se eu volto agora. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Tá. E o Eugênio falou na fala dele que falou na fala é ótimo, que a racionalidade do pensamento moderno, em alguns momentos, deixou de dialogar com o simbólico, deixou de dialogar com o desejo, deixou de dialogar com a ativação dessas pulsões que ele trazia no começo da fala dele. O próprio Daniel tinha comentado ali mais cedo também, como uma dimensão espiritual, como às vezes essa racionalidade se tornava uma imposição que negava qualquer dimensão do espiritual, né? Ele trouxe aqui, o racionalismo intelectual materialista pode ser também uma forma de fundamentalismo, porque considera alienados os espiritualistas, religiosos, usuários da BR, aqui eu não sei, tá com alguma troca aqui enfim, tá tudo bem. O que na prática me faz pensar é o seguinte, será que o campo progressista não se deixou... Agora eu vou fazer o contraponto da minha fala. Eu falei, largamos os valores modernos, ficamos só com a pós-modernidade, mas será que o campo progressista não ficou demais com essa racionalidade e não deixou de ativar uma dimensão do desejo e do simbólico que pudesse se atrelar aos valores que o campo defende, dos direitos humanos, da igualdade, né? Onde é que estão? E aí isso de alguma forma dialoga com aquela pergunta inicial ali também do Ricardo. Onde é que estão os símbolos e onde é que está a dimensão do desejo, uma dimensão que escapa da racionalidade? O que vale aqui, aquela fala do Daniel, ele tem razão, assim, não foi sequestrado. Se só um campo reivindica os símbolos e o outro não reivindica, é uma tomada não hostil, inclusive. Então, eu vou deixar essa provocação um pouco para vocês. O Daniel está falando que BR é a bandeira mesmo, que ele colocou como ícone, mas que aqui na hora que aparece para a gente aparece só um BR. Então, eu deixo essa provocação para vocês, Eugênio e Bia, a gente já está no final, então é uma provocação para vocês fazerem seus comentários finais e para a gente ficar com aquele gostinho de vamos continuar esse papo tomando uma cerveja ou em outro momento com, né, aquela sensação de que o papo precisa continuar. Eugênio? Olha só, eu acho ótima o comentário do Daniel, mas é um sequestro. Eu não vou divergir dele, mas eu quero... Porque, sim, de fato, no dia 7 de setembro, ninguém do campo democrático... Não estou falando da esquerda, estou falando do campo democrático. Ninguém do campo democrático foi no 7 de setembro, foi pleitear a sua interpretação do 7 de setembro. Então, nesse sentido, ele tem razão. Mas isso é um sequestro em outro sentido. Porque o que acontece? Eu ganhei de presente uma camisa amarela faz muitos anos, da qual eu gostava muito. E um dia, sem querer, eu saí com a camisa amarela, é uma camiseta simples, e eu fui tomado por uma coisa que eu não sou e que eu não queria significar. Então, é isso que também acontece. Se você for reivindicar, festejar o 7 de setembro com uma bandeira, agora vem aí esse negócio, esse campeonato exótico, que leva o nome de Copa do Mundo, desse estranho esporte de chutar a bola com os pés, o ludopédio, e vamos dizer que alguém queira torcer pelo Brasil e pelo time brasileiro, eu quero dizer. Porque até isso, o signo Brasil é um problema. Hoje você fala, eu vou torcer pelo Brasil, parece que você está se somando àqueles caras que dizem, o meu partido é o Brasil. Mas se você vai torcer para o Screte Canarinho, para o time de futebol
que representa o Brasil. Se você vai torcer e vai sair com uma bandeira no carro, você vai passar por outra coisa, não por um torcedor de futebol. Isso é um sequestro do significante. Mesmo que a gente quisesse, o significante já está cristalizado lá num... Isso aí vai ter que mexer e, de fato, vai demorar muito. E, se der tempo, um comentário rápido sobre a razão. Veja, a razão, é claro, ela envolve a prudência, o raciocínio, o tirocínio, o discernimento, uma certa maturidade intelectual que permite ao sujeito separar o que é opinião do que é uma constatação, ou separar o juízo de valor do juízo de fato. Isso é razão. Mas há mais coisas que compõem a razão. Por exemplo, os parâmetros éticos. Os parâmetros éticos são uma conquista da razão. E não apenas na opinião dos gregos, na opinião de gente mais recente, de Kant, por exemplo, a conduta moral ou a conduta ética é uma conquista da razão, uma conquista da autonomia, da liberdade do sujeito, que, sendo racional, observa parâmetros de conduta, valores. Isso também é razão. E aí, essa dimensão da espiritualidade, que hoje, grosseiramente, a gente chama de espiritualidade, mas há uma transcendência, também faz parte da razão. Mas como o iluminismo, Kant era um iluminista, o iluminismo se afirma em oposição ao poder da igreja, então o iluminismo tem uma origem e uma afirmação histórica anticlerical, isso passa também como algo avesso a qualquer forma de transcendência que não seja metafísica, que não seja filosófica, e isso é uma pena, sim, é uma perda. E na vertente marxista, esse lado do iluminismo, né, Marx dizia que Epicuro é um iluminista, é um precursor, um iluminista avant la lettre, ainda na Grécia Antiga, porque duvidava dos deuses e etc. Isso na esquerda, nessa esquerda que deu na União Soviética, nessa esquerda, ela aparece, em certos momentos, como uma espécie de ateísmo compulsório. Isso, sim, é um prejuízo da razão. Eu digo que isso é um prejuízo da razão, porque nem toda forma de contemplação que incorpore o que grosseiramente chamamos de espiritualidade é irracionalismo, é crença barata, é superstição, nem tudo. A razão é um complexo maior, nós temos que admitir isso. A razão é um complexo maior. A razão não cabe dentro de uma máquina e não cabe dentro de um tabuleiro de xadrez. Embora uma máquina caiba dentro da razão, embora um tabuleiro de xadrez caiba dentro da razão. É possível. Muita gente questionou isso. E gente de muito peso. Sabe, eu poderia lembrar aqui de várias pessoas, mas é preciso fazer uma crítica do iluminismo, mas nós não podemos jogar fora a modernidade, não podemos jogar fora a verdade factual, não podemos jogar fora os parâmetros da razão no diálogo político, e não podemos jogar fora a vigência dos direitos, que tem tudo a ver com a forma social, que é a democracia. Maravilha, Eugênio. Muito bom escutar e te ouvir chegando nesse... Acho que essa conclusão amarra muito do que a gente conversou aqui hoje. Bia, queria te escutar nas suas considerações finais, dialogando ou não com essa balbúrdia de ideias que eu joguei aqui.
Obrigada, João. Não, achei excelente também a reflexão do Eugênio, e acho que a gente precisa colocar a cultura, não é para fazer propaganda porque a gente está num seminário aqui de cultura e democracia, mas que a gente precisa colocar a cultura nessa discussão mesmo, porque e entender que eu não acho que o campo progressista ficou demais na razão, porque eu acho que quando a gente olha, inclusive para o desmonte que foi feito, né, na última década, das políticas culturais, né, do espaço para o exercício da cultura, da cultura que existe, que nunca foi reconhecida, valorizada, impulsionada, incentivada e apoiada. Eu acho que isso tudo é razão também, mas isso também trabalha com o desejo, isso também trabalha com a esperança, isso trabalha com o imaginário, isso trabalha com com outro lado dessa razão, que eu acho que dialoga com o que Eugênio trouxe. E de novo, eu estou falando muito para frente dos desafios que estão colocados aí, porque eu estou querendo muito poder voltar a pensar futuro, sabe? Eu acho que a gente ficou nos últimos pelo menos 6 anos aí ou mais, tendo que operar na reação, né, na contenção de danos, em evitar retrocessos, né, com rupturas muito mais significativas na esquina, assim, do ponto de vista do estado de alerta permanente que a gente teve. Não à toa tantas pessoas adoeceram, né, e tantas pessoas desistiram do enfrentamento que precisa ser feito nessa disputa de valores que a gente está falando aqui, que é o tema da nossa conversa de hoje. E estou querendo muito que a gente consiga virar, não uma página que vai ser resolvida com o processo eleitoral, mas que a gente possa voltar a pensar futuro e voltar a pensar projeto de país, voltar a pensar perspectivas de políticas públicas e entender tudo isso nesse cenário, que políticas são essas que a gente vai precisar dar conta de implementar nesse cenário que a gente descreveu no começo da nossa conversa. Então, eu queria reforçar rapidamente aqui alguns pontos que a gente trouxe. Eu acho que tem uma agenda do ponto de vista da cultura e da comunicação que é indissociável e que a gente precisa dar conta dela, que vai passar por garantia de diversidade e pluralidade nos meios de comunicação, pela reconstrução do sistema público de comunicação do nosso país, para pensar a comunicação popular, alternativa, sindical, que é feita seja nos meios analógicos, seja nos meios digitais, e enfrentar essa agenda de regulação das plataformas, porque sem isso a gente vai manter esse terreno pantanoso, no sentido da nossa democracia sempre estar correndo um determinado risco. É óbvio que se você, por melhor que seja um processo de regulação de plataformas, que a gente consiga avançar aqui no Brasil e que a gente se inspire em outros processos que estão acontecendo e adapte isso à nossa realidade, né, do nosso território, da nossa gente, do nosso povo e das nossas demandas históricas, a gente não vai resolver esse problema só com regulação desse ambiente digital, mas me parece que se a gente não olhar para isso e achar que a gente vai resolver sem isso, eu acho que a gente vai estar tentando tapar o sol com a peneira aí, e vamos estar sempre à margem de rupturas e de processos de desestabilização que vão surfar nisso, né? E aí é super importante a gente entender que se a gente, João está ativamente trabalhando nesse processo, se a gente consegue dialogar ainda dentro do que a gente chama, né, do debate franco e transparente com um conjunto de plataformas, existe todo um conjunto de outras plataformas e de redes sociais com os quais sequer se abre processos de interlocução, porque são atores que sequer estão aqui no Brasil, né? Então, a gente também, no título lá do nosso seminário, a gente estava falando de soberania, né? A gente discutiu pouco essa questão aqui, mas eu acho que tem toda uma agenda do ponto de vista da soberania digital para a gente enfrentar, que passa por essa questão da regulação, mas passa também
por desenvolvimento de pesquisa e por desenvolvimento de tecnologia nacional e que passa, inclusive, pela construção de alternativas a esses modelos que estão dados e que estão colocados aí, que parecem tão imutáveis, né? Esqueci a expressão aqui que a Suzana falou no começo, indomáveis, mas que não são, né? Que a gente precisa enfrentar essa agenda e entender também que tem uma certa potencialidade no fato disso dessas serem empresas globais e que a gente pode enfrentar isso coletivamente junto com outros atores e com outros países que também estão fazendo esse tipo de discussão. Então, agradecer muito o convite, o espaço, foi muito bom rever Eugênio e sempre aprender muito com as coisas que você traz aqui, e tomara que a gente possa se reencontrar logo, agora que a pandemia deu um pouquinho de sossego para a gente. Fui pegar um pouco das falas finais aqui e não soltei meu mudo. Pessoal, muito bem, muito obrigado, Bia, muito obrigado, Eugênio. Eu acho que sim, falamos pouco de soberania mesmo, o Ricardo levantou essa bola aqui. Falamos pouco de racismo, não falamos de como, falamos de muitas vezes como a tentativa da guerra cultural é uma tentativa totalizante, que no fundo vai contra boa parte das manifestações, por exemplo, de referência africana no Brasil. E a Suzana está lembrando o grande Zulu Araújo, toca zabumba que a terra é nossa. Eu vou deixar essa fala aqui no final, mas muito agradecendo vocês e convidando para o dia de amanhã. Amanhã é o último dia do seminário, que vai tratar justamente de diversidades culturais no Brasil atual, como as lutas de identidade cultural podem articular um solo comum de avanços sociais e políticos para a sociedade brasileira. Vai ser de novo a partir das 19h, com a participação do Tadeu Caçula, da Bianca Santana, da Sueli Ronick, Renata Prado e Sandra Benítez. E vale lembrar, para quem não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do YouTube para acompanhar todos os conteúdos. Sigam também as redes sociais dos seminários no Instagram, no Twitter, no Facebook. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos amanhã. Muito obrigado, Bia, muito obrigado, Eugênio, e a todos que nos acompanharam aqui essas 2 horas.